Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez aqui no meu canal. E decidi levar mais uma palavra até vocês. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e se renova a cada dia. E a palavra de Deus é clara quando diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então eu estou aqui levando a palavra de Deus. Eu vou ler para vocês que está aqui no livro de João, capítulo 2, versículo 15. Eu vou dar uma pincelada em outras partes, em outros capítulos e versículos e livros da Bíblia, porque eu quero pregar aqui a respeito de tudo hoje um pouco. Amém? Então está escrito assim: não ameis o mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, é bem claro. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A palavra de Deus diz que eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. No mundo eu estou, mas eu não sou do mundo. Quando eu não tinha entendimento dessa palavra, eu não recebia essa frase, esse versículo com entendimento. Mas hoje eu entendo que as pessoas do mundo, elas não têm entendimento da palavra de Deus. As pessoas que estão no mundo, elas não procuram entender de Deus. E eu vou deixar aqui para vocês bem claro que a Bíblia é o seguinte: se você tem interesse em descobrir, em conhecer o que Deus quer de você, a primeira coisa que você tem que fazer é crer. Porque se você não crer, você não vai querer e não vai procurar entender de Deus. Quando eu conheci a palavra de Deus, eu tinha 25, 26, 27 anos. 27 anos. Minha filha estava com 3 anos de idade. Hoje ela está com 29, então por aí. A tia dela me chamou para ir com ela à igreja e eu fui. Aí tem aquelas pessoas que falam: se não vem pelo amor, vem pela dor. Graças a Deus eu não fui pela dor. Eu fui porque eu senti vontade de ir, ela me chamou e eu fui. Mas como, graças a Deus, eu sempre gostei muito de ler e de escrever, sempre. Eu já disse aqui uma vez que antes de eu começar a ler Bíblia, eu ler e me interessar pelas coisas de Deus, pelas coisas espirituais, eu lia muito romance. Eu amava ler romance. E aquilo ali eu viajava ali naquele romance. Então eu já tenho esse dom de ler e de escrever. Gosto muito de ler e de escrever. Então acho que ficou mais fácil para mim, porque eu gosto de ler e escrever, então ficou mais fácil para mim buscar e entender de Deus. Então hoje eu não me interesso para livro nenhum. Não estou dizendo que eu não concordo de ler outros livros. É bom. Só que eu fico tão aqui aprofundada na palavra de Deus e procurando aprender mais de Deus que eu prefiro ficar com a Bíblia mesmo. E Deus, ele é tão maravilhoso, o Espírito Santo é tão maravilhoso que eu tenho muitas coisas aqui que não é pastor que me ensinou, não. Eu aprendo, eu descubro porque eu estou procurando. Por isso que diz aqui: quem procura salvar a sua vida por amor de mim, acha. Então, se você está procurando, você vai encontrar. Aí eu digo: não é fácil fazer entrar na cabeça de um incrédulo o que você entende no mundo espiritual. E outra coisa, muitas das vezes, a maioria das vezes, a incredulidade está mais dentro da nossa família. Porque a nossa família não aceita aquilo que você diz.
você é doida, você tá fanática, você, sabe? Eles não falam assim, você tá errada não, mas falam assim, não, mas você tá muito fanática, você está... Não, é porque eu entendo a palavra de Deus. A partir da hora que eu levantei a minha mão na igreja, aceitando a Jesus como meu único e fiel Salvador, eu entreguei a minha vida totalmente nas mãos do meu Senhor. O mundo não me interessa mais. As coisas do mundo não me interessam mais. Aquilo que eu antes achava que era alegria para mim, hoje não tem importância. Entre minhas filhas e o meu neto, eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Porque hoje eu entendo que eu preciso salvar a minha alma. A minha alma. Porque a palavra de Deus ela é bem clara. Para onde eu vou, eu não vou ter lembranças das coisas passadas. Porque se a palavra de Deus disse que para onde eu vou não haverá choro e nem planto, então eu não vou lembrar de filhos, de netos. Eu não vou lembrar para onde eu vou. Porque se eu, raciocina comigo, se eu for lembrar, eu peço a Deus que não. Eu peço a Deus que minhas filhas, que o meu neto, que minha família vá para onde eu estou querendo ir. Para onde eu estou lutando para me ir. Porque enquanto eu estiver com o pé sobre essa terra, eu não posso dizer eu estou lá. Mas o meu foco é a salvação. O meu foco é viver com Jesus eternamente. Então, o que eu estou querendo te dizer para vocês é o seguinte. Se a partir da hora que eu aceitei Jesus, o que me interessa é Jesus, é viver com Jesus. Aquela vida que eu vivia lá no passado, hoje, ela não me interessa. Aquela Ivani lá do passado, o que minha família, eu falo minha família porque é minha família, não entende. Aquela Ivani morreu. Hoje eu não preciso dançar forró. Hoje eu não preciso ouvir músicas mundanas. Hoje eu não preciso beber. Que na verdade, na minha época, antes de eu conhecer a palavra de Deus, eu já não bebia. Eu nunca fui sentar na mesa de um bar e ficar ali bebendo e sair dali bêbada. Nunca fui. Porque quando eu vim pra cá, eu saí da minha terra, eu tinha 14 anos. Eu vim pra cá para trabalhar em casa de família. Casa de família, nós éramos escravas. Escravas. Nós só tínhamos folga um domingo por mês. Era de 15 em 15 dias. E nós tínhamos que sair da casa da mulher, que a gente trabalhava, no domingo de manhã e voltar no domingo à tarde. E aí? Como é que você ia para um boteco? Como é que você ia? Você não tinha chance nenhuma de ir para boteco. Amém. Então, nós não tinha essa liberdade que os jovens têm hoje de ir para boteco, um monte de boteco e passar a noite. Eu não tinha isso. E aos 20 anos eu engravidei. Engravidei da minha filha mais velha, aos 20 anos. Quando eu engravidei da minha filha mais velha, eu não saía de casa. Eu não deixava minha filha com ninguém. Eu não deixava, eu ficava tomando conta da minha filha. Eu não saía de casa, eu não deixava a minha filha. Então, eu não tenho lembranças minha num boteco, num bar. Eu não tenho lembranças. Então, a gente não tinha, sabe, essa liberdade que hoje tem. Então, Então eu falo da bebida, mas o que eu fiz mesmo, que eu tenho lembranças que eu fiz e que a partir da hora, e foi mesmo antes de eu ir para a igreja, por causa de uma situação eu parei de fumar. Trabalhei numa empresa e lá tinha um fumódromo. E eu, chegando nessa empresa, eu vi um monte de gente ali dentro fumando e a fumaça tomando conta do lugar. Aí eu olhei para ali e falei, eu não vou entrar nesse lugar para fumar, não. Eu tive vergonha, sabe? E aí eu
parei de fumar. Daí para cá eu não fumei mais. Então eu conto assim que tem 27 anos que eu estou na caminhada, 27 anos que eu parei de fumar. Então tem 27 anos que eu estou caminhando. Mas de 2022 foi o ano que eu disse assim: a partir desse ano eu vou ser uma nova criatura. Eu vou mudar o meu jeito de ser. Eu vou falar menos, eu vou discutir menos, eu vou fazer de tudo para mim não deixar ninguém com raiva. Eu vou pedir perdão para as pessoas que eu magoei um dia. E muito antes eu já pedia perdão, mas em 2022 para cá eu falei assim: chega, eu vou começar a obedecer pastores, porque até então eu não deixava pastor tirar minha lã. E eu não sei se é porque eu leio Bíblia e eu vou e bato de frente e acho que está errado e eu quero discutir. Falei, vou parar de discutir, vou simplesmente ler Bíblia, orar e pedir a Deus. E 2023 eu falei, vou firmar mais ainda. E quando foi esse mês, eu descobri uma coisa que me deixou mais assim, falando, não, eu tenho que consertar mais. Então é vivendo e aprendendo. Eu achei um vídeo de uma pastora, e no nome dela é muito difícil de falar. Sara Shiva. Eu acho que é mais ou menos isso. Então eu vi ela pregando sobre as músicas mundanas, as músicas que tocam por aí. Eu já não gostava, porque quando eu ouvia as músicas, não porque eu liguei o rádio, porque eu fui numa festa de aniversário de família, e na minha família só tem 2, 3, 4 pessoas convertidas. 4. A minha irmã morreu, a Meire, e eu acho que tem 4 convertidos, 5. Se tiver 5 é muito. Convertido, se tiver 4, 5 é muito. O resto é tudo da farra. Então, o que é que acontece? Nada contra. É minha família e eu não tenho nada a ver com a vida deles. O que eu faço é orar e pedir a Deus pela vida deles. Mas eu acho o seguinte, então, quando eu vou nas festas deles, aquela insistência para mim dançar, para mim pegar um forró, para me dançar. E a última vez que eu fiz isso, eu arrependi amargamente. Toda vez que você faz algo que você arrepende, é porque o Espírito Santo cobra. Eu dancei com meu sobrinho, com a minha irmã, com a minha filha, mas eu não vim bem daquele lugar. Porque eu preciso dar bom exemplo. Eu preciso ser exemplo na minha casa, eu preciso ser exemplo na minha família. A partir da hora que você aceitou Jesus, que você resolveu andar com Jesus, você não é obrigada. Você está indo porque você quer. Eu estou com Jesus porque eu quero. Eu mudei o meu jeito porque eu quero. Aquela vida não me interessa mais. E o interessante que eu acho é o seguinte: eu não vou na sua casa porque você não gosta de bebida, porque você não gosta de música mundana, porque você não gosta de música, né? Essas músicas que tocam sertanejo, e você não gosta disso, então eu não vou na sua casa. Amém! Amém! Porque se eu santifiquei a minha casa, uma vez eu santifiquei a minha vida para Deus, a minha casa também pertence a Deus. Então, vocês têm que entender. Então, vamos fazer o seguinte. Presta atenção comigo. Então, quando eu for na sua casa, para uma festa na sua casa, por favor, toque músicas gospel. Faça uma oração. Lê uma palavra. Vamos fazer um culto a Deus na sua festa, porque é isso que eu gosto. E aí, você vai concordar comigo? E por que eu tenho que concordar? Então, ou eu sirvo Deus, ou eu sirvo o diabo. Ou eu sirvo a Deus, faço as coisas que agradam a Deus, ou eu sirvo o mundo. Sabe aquele livre-arbítrio que as pessoas usam muito? Ah, mas e o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é para quem quer viver a vida do jeito que quer. O livre-arbítrio é para quem não quer obedecer. O livre-arbítrio é para quem não quer andar dentro da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é clara. Antes eu era escrava do pecado. Eu vivia no mundo.
fazendo tudo de errado. Tive 2 filhas no pecado, fiquei com outros homens, vou ser clara, não fiquei com um homem só, porque as minhas filhas, uma de um pai e outra de outro, então não dá para você saber que eu não fiquei com um homem só. Mas hoje eu me arrependo disso. Eu bato o joelho no chão e falo com Deus: Senhor, eu te peço, Pai, me visita desde o ventre da minha mãe até o dia de hoje, perdoa todos os meus pecados. Tudo que eu fiz no passado, Senhor, me perdoa. Porque hoje eu sou uma nova Evani. Hoje eu sou uma serva de um Deus vivo. Eu não sou escrava do pecado. Porque Jesus me libertou. Como que ele me libertou? Ele morreu, ele veio aqui, ele morreu, derramou todo o seu sangue, foi crucificado numa cruz, foi cravado numa cruz. Morreu por amor de mim, por amor de nós. Não foi só por mim, ele morreu por todos. Mas a morte dele só vale na vida de quem quer. Tem pessoas que não querem. Eu quero. Eu quero fazer valer o sangue dele derramado. Eu quero fazer valer a coroa de espinho. Eu quero fazer valer a cruz. Amém? Eu quero fazer valer a cruz. E hoje eu não vivo mais aquela Ivani. Hoje não sou eu, mas Cristo vive em mim. O meu corpo é o templo do Espírito Santo. Se eu digo que o meu corpo é o templo do Espírito Santo, por que eu vou deixar outras coisas entrar no templo que é do Espírito Santo? Me explica. Para que eu vou satisfazer os meus desejos se não sou eu, mas Cristo vive em mim? Os desejos que eu tenho que satisfazer é do meu Pai. Eu sou obediente ao meu Pai. Eu não tenho que participar de nada do mundo, porque eu não vivo. Eu não vivo as coisas do mundo. Eu estou no mundo, mas eu não vivo no mundo. Ah, mas você é pecador. Eu sou, porque a Bíblia disse que não há um homem justo sobre a face da terra. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Mas tem uma diferença entre sou pecadora e estou no pecado. Eu não estou no pecado. Eu sou, mas eu não estou. Eu faço de tudo para afastar do pecado. Porque hoje eu entendo que eu sou serva de um Deus vivo. Eu tenho que fazer a vontade do meu Pai, não a vontade do meu neto, não a vontade das minhas filhas, não a vontade do meu marido, não a vontade dos meus irmãos de sangue, não a vontade do pastor. Eu tenho que fazer a vontade do meu Pai. Porque eu leio Bíblia, eu entendo Bíblia. Porque tem pessoas que vai à igreja, que diz ser cristã, mas não perde um pagode, não perde um samba, não sai do boteco, as palavras tortas não saem da boca dela. A união dela não é a união que Deus disse que tem que ser. Porque aqui na Bíblia tem as união imunda, os casamentos ilícitos, tá na Bíblia. A pessoa tá num casamento, tá numa vida ilícita, num casamento ilícito, fez uma aliança com a pessoa errada, mas diz ser cristã. E Deus não agrada. Por isso, a palavra das 10 virgens. 10 prudentes e 10 tola. A prudência das 5 prudentes e 5 tolas. A prudência de 5 é guardar a fé, é reservar a fé, é deixar a sua lâmpada acesa. Como que eu deixo minha lâmpada acesa? O que quer dizer lâmpada acesa? A minha fé em Deus tem que estar acesa. Eu tenho que obedecer ao meu Deus. Eu tenho que fazer as coisas que agradam o meu Pai. No batismo, o emergir da água, por isso que diz o batismo, é para remissão de pecados. A partir da hora que você desce as águas do batismo, tem que nascer uma nova pessoa. Eis que tudo se fez novo. A pessoa entra na água, mergulha, isso é pior. Vou à igreja,
Ainda tem coragem de fazer imposição de mão. Uma pessoa que está numa aliança errada, num casamento errado, numa situação errada, tem coragem de orar em nome de Cristo. A sua oração não passa do teto. Voa, espalha no vento, mas não sobe até o trono do meu Deus. Eu te mostro dentro da Bíblia. Não adianta ir à igreja e fazer tudo errado. Ah, pode ir à igreja, tudo bem, pode ir à igreja? Pode ir à igreja. É até bom ir à igreja, quem sabe você vai escutando, você vai ouvindo, você vai vendo que você está errada. Ah, eu não preciso de ir à igreja para me ter dinheiro, eu não preciso ir à igreja para ser rica, eu não preciso ir à igreja para casar. Verdade. Você não precisa ir à igreja para ser rica. Você não precisa ir à igreja para ter trabalho. Você não precisa ir à igreja para casar. Porque isso você consegue, mesmo sendo uma pessoa pecadora, ímpia, do mundo. Porque senão os ímpios não casavam, né? Mas, para você chegar ao céu, para você ter uma vida com Deus no futuro, nós vamos ter essa vida com Deus. Para você ser uma pessoa santificada, você tem que fazer as coisas certas. Jesus não morreu para você ser rica. Jesus não veio aqui para te dar riqueza. Jesus não veio aqui para te dar casa. Jesus não veio aqui para te dar marido. Jesus não veio aqui para te dar trabalho. Jesus veio aqui para salvar. E o fato de eu ir à igreja, de eu estar lendo a Bíblia, de eu jejuar, de eu orar, de eu andar no caminho, é porque eu quero alcançar a minha salvação em Cristo Jesus. É a minha salvação. Você já viu aquela palavra que diz assim, o sol nasce para todos. O sol nasce para todos. Dentro da cadeia, os presos tomam sol. Banho de sol. O sol nasce para todos. Mas tem gente que não quer ver o brilho do sol. Jesus morreu para todos. Ele não morreu para mim, para o meu pastor, para o padre, para o irmão que vai à igreja. Não, ele morreu para todos. Mas a morte dele só vale na sua vida se você quiser. Se você não querer, não vale. É igual a palavra de Deus, tá aqui. A Bíblia é a palavra de Deus. É o manual perfeito para tudo que você quiser, tá aqui. Mas só vai ser a palavra de Deus se você começar a ler. Se você não ler, não é. Tem gente que tá na igreja há 30, 40, 50 anos, mas pergunta um versículo da Bíblia, ela não sabe. Tem coisas aqui que eu fico assim para entender. Eu leio, só para vocês terem noção, eu leio ali em Números, onde fala sobre pai de fulano, pai de cicrano, né? Salmo foi pai de Boaz, Boaz foi pai de Obed, Obed foi pai de Jessé, Jessé foi pai de Davi. Eu gosto de ler para me saber quem é pai de quem. Ruth é tataravó de Davi. Obed, Ruth não, Raabe é tataravó de Davi. Ruth é avó de Davi, porque Ruth é mãe de Obed. Então Ruth é bisavó de Davi. Bisavó de Davi, a gente faz uma confusão. Mas Ruth é bisavó de Davi, porque Ruth é mãe de Obed. Obed é pai de Jessé. Jessé é pai de Davi. Eu gosto de ler, porque um dia eu falei para minha irmã, aqui também, né, está no caminho, falei com ela, você tem que ler os números, as genealogias, para você saber quem é pai de quem é mãe de quem. Para hora que você for explicar, você saber. É muito bom. E eu gosto de ler, né? Judá, que é pai de Pérez, pai dos gêmeos, né? Que ele teve com a nora. E eu vou lendo, eu amo entender e começo a escrever. Então é o seguinte, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Penetra até a alma. Mas se você não lê,
abrir a Bíblia no Salmo 91 e pôr na mesa, vai empoeirar lá e não vai significar nada, vai te ajudar em nada. O Salmo 91 só vale na sua vida a hora que você começa a falar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Senhor, dá ordem a teus anjos a meu respeito. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita. Salmo 91. E você tem que falar. Em Mateus 18:18 está escrito: tudo o que eu ligar na terra será ligado no céu, mas o que eu desligar na terra será desligado no céu. Mateus 18:18. Você tem que falar. Todos que confessar o nome de Cristo diante do mundo, ele confessará o seu nome diante do Pai. Não conseguimos servir 2 senhores ao mesmo tempo. Nós temos que servir um. E esse é o Criador do céu e da terra, dono da vida e dono da morte. Deus é amor, mas também ele é fogo consumidor. Deus mata? Mata. Eu te mostro na Bíblia os 2 filhos de Arão, que acendeu luz estranha para ele. Os 2 filhos de Eli, que desobedeceram a ele. Os 2 filhos de Judá também desobedeceu a ele. Uma cidade inteira de Sodoma e Gomorra foi desobediente a ele. O povo que estava no deserto, saindo do Egito com Moisés, indo para a terra prometida, os desobedientes morreram todos no caminho. Inclusive Moisés, que foi o maior profeta, que falava com Deus face a face. Deus disse para ele: tu não entrarás na terra prometida, a terra prometida que estava indo, porque você me desobedeceu. Claro, Moisés é o que vai voltar. Ele e Elias. Moisés foi um homem, sim, ó, muito, muito fiel a Deus. Mas por causa de um nervo que ele teve ali no deserto com aquele povo desobediente, ele bateu na pedra 2 vezes e era para ele falar com a pedra e ele bateu para sair água e Deus indignou e falou com ele. Não devia ter feito isso. Mas aí eu penso com o povo daquele jeito, meu Deus! Eu li Gênesis aqui, eu falei, meu Deus! Como Deus é paciente, como Moisés, eu vi, às vezes eu vejo a cena que tá passando na Record, os 10 mandamentos. Aí eu ainda fico vendo ali, que eu amo ver. Aí eu falei, meu Deus, como Moisés sofreu com esse povo, misericórdia. Quanto mais Deus estava presente, mais o povo era rebelde, e assim é o povo de hoje. Aí a minha irmã vai e me pergunta, Vani do céu, o que está acontecendo nesse mundo? Olha a situação que tá, as meninas, os meninos, porque eu falei, meu Deus, rebeldia, coroe, rebeldia, não quer saber de Deus, amada, não quer saber de Deus, fazer o quê? Nós estamos vivendo num mundo pior do que Sodoma e Gomorra, pior. E aqui, não pensa vocês que é porque eu tenho pessoas minhas, né, nesse mundo, aprontando, que eu vou parar de falar de Deus, não. Porque a minha obrigação é orar, interceder e clamar a Deus pela minha família. Mas eu não posso arrastar, puxar. Eu não posso levar eles. É eles que têm que querer. Mas a minha obrigação é orar e clamar, jejuar. Isso eu faço todos os dias. Eu leio, eu oro, eu faço jejum, eu faço campanha, eu ponho meu radinho, ponho água no radinho, ponho os nomes, tô sempre ali pedindo, não é só pela minha família não, é pelo mundo inteiro. A obrigação nossa é clamar. E eu continuo clamando. E eu vou deixar para vocês a última palavra aqui que está em Isaías, a Nova Jerusalém, porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então, presta atenção. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Para onde eu não vou lembrar de nada aqui. Para onde eu não vou recordar de nada que aconteceu comigo aqui. Até hoje, eu aqui falando com vocês, quando vem na minha mente pensamentos ruins, eu começo a falar,
Senhor Deus em quem confio. Senhor Deus em quem confio. O pensamento vai embora. E eu vou continuar até o fim. E eu oro a Deus, eu clamo a Deus para você que está vendo esse vídeo. Volta para os braços de Jesus. Entrega a sua vida nas mãos daquele que tudo pode. Vai vir dias terríveis. Vai vir dias terríveis. Eu podia entrar aqui e falar, não, vai melhor. Não, a Bíblia disse que vai vir dias terríveis. A terra vai feder. Porque vai tanto sangue derramado. Cada dia que passa nós estamos chegando perto do último dia. Agora aquele que permanecer até o fim, que está com Deus, esse não vai morrer. Porque quem morre em Cristo não morre. Quem morre em Cristo adormece. Todos que morreram em Cristo aqui na Bíblia, a palavra diz assim, e dormiu, e descansou, e foi levado pelo anjo. Quem morre em Cristo não morre, adormece. A sua alma é levada pelo anjo. O teu espírito, tanto do pecador quanto do justo, vai para Deus. Porque o espírito é o fôlego, é o ar que você respira. Esse volta para Deus. Mas a alma, meu amado, a alma é que paga por tudo que você faz aqui de errado e não arrepende. Que o pior pecado é aquele que você não vive para arrepender. A alma vai para um lugar de descanso, debaixo do altar de Deus, no seio de Abraão. Daquele que andou, que aceitou e andou com Cristo. Agora aquele que não aceitou, que não andou com Cristo, que anda por aí blasfemando, vomitando, que sabe tudo e que vive num mundo errado. Eu posso o que eu quiser, eu posso tudo. Eu tenho livre-arbítrio. O livre-arbítrio vai te levar pro inferno. É triste te dizer, mas é a verdade. Olha, eu aceito perguntas. Você clica aí se você gostou desse vídeo. Vou fazer mais vídeo, agora eu decidi, vou fazer mais vídeo. Eu tô aqui para falar a palavra de Deus e vou pregar a palavra de Deus. Você pode fazer seus comentários, pode fazer pergunta, que você tem liberdade para falar o que você quiser, e que a graça e que o amor e que a salvação de Jesus te encontre, e que você venha fazer uso da Bíblia para você entender o que é ser uma nova criatura. E quando você começa a entender a Bíblia, Deus supre todas as suas necessidades, nada te faz falta, porque Deus, ele é o supridor de todas as nossas necessidades. Graça e paz.